Foi. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, Zé Pedro, Tinim, aqui presentes, sejam bem-vindos, internautas que nos assistem pelas redes sociais. Bom dia a todos. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do livro de presença dos nobres colegas vereadores e vereadoras. Lista de presença da 57ª sessão ordinária do 4º período legislativo 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Uibaí, realizada em 25 de novembro de 2022. Presença: Maria Celeste Souza Silva, Edson Maciel Filho, Antônio Alves Pires, Dorisdei Alencar Rocha, Jutaí Vieira Paiva, Hermenito de Oliveira Alves, Laélio Fernando Nunes e Marco Antônio da Cruz Silva. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e das normas legislativas, declaro aberta a sessão. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da pauta. Pauta. Data: 23 de 11 de 2022, 57ª sessão ordinária, 4º período legislativo, biênio 2021-2022, da 15ª legislatura, 2021-2024. Expediente: leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Pequeno expediente: pronunciamento do vereador Hermenilton de Oliveira Alves a respeito do barulhos provocados por escapamentos das motocicletas. Muitos moradores do município de Uibaí relataram a falta de respeito com a população, principalmente quando acontece na madrugada. Leitura da indicação de número 6/2022, de autoria do vereador Hermenilton de Oliveira Alves e da vereadora Dorisdei Alencar Rocha, referente aos problemas que estão ocorrendo no Hospital João Ferreira de Souza, localizado no município de Uibaí. Ordem do dia, sem matéria. Gabinete da Presidência, 23 de novembro de 2022. Expediente: leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da ata. Ata da 56ª sessão ordinária do 4º período legislativo do biênio 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas, no dia 18 de novembro de 2022, presidida pelo senhor Marco Antônio da Cruz Silva e secretariado pelo senhor Edson Maciel Filho. Presença e ausência: 8 vereadores presentes e 1 ausente. Maria Celeste Souza Silva, conforme o livro de presença. Depois de ser informado pelo secretário da existência de quórum legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, o presidente solicitou do secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Expediente: leitura da ata da sessão anterior, a qual, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente: leitura da justificativa de ausência da vereadora Maria Celeste Souza Silva, que se ausentou por motivo de cuidados com a saúde. Ordem do dia, sem matéria, nada mais havendo para ser deliberado, o presidente declarou encerrada a sessão, determinando ao secretário que lavrasse a presente ata, que depois de lida e verificado sua exatidão, vá assinado por todos os vereadores presentes. Uibaí, Bahia, 18 de novembro de 2022. A ata está em discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Quem tiver alguma conta, que se manifeste. A ata está aprovada. Peço ao nobre secretário que recolha assinaturas dos vereadores e vereadora presentes na sessão anterior. Obrigado.
Bem, continuando aqui, pequeno expediente, pronunciamento do vereador Hermenio de Oliveira Alves a respeito do barulho provocado por escapamento de motocicletas. Muitos moradores do município de Ibaí relataram a falta de respeito com a população, principalmente quando acontece na madrugada. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, né? Pessoal aqui presente na galeria, todos que nos assistem nesse momento. Há muitos dias que a gente tem tido aí reclamações, tanto da sociedade, né, quanto as motos. Não, as motos que fazem barulho nas horas, né, que o pessoal está descansando, que estão dormindo, à tarde da noite, né, meia-noite, 1h da manhã, na madrugada. E isso, na verdade, tem acontecido, né, aqui na nossa cidade, infelizmente. Mas o que mais me chamou a atenção foram aí uns 2 finais de semana, que parece até ser propositalmente, né, uma moto de pista autocilindrada, que no último domingo, nos últimos 2 finais de semana, aterrorizou a nossa cidade. Essa moto começou em torno aí de 00:30, 1h da manhã, e ela rodou todas ou praticamente todas as ruas de Ibaí. E isso eu digo não é porque eu ouvi, não, eu vi. 2h da manhã ela parou na Praça da Feira, não conheci o motoqueiro, até porque de capacete, muito bem vestido, uma moto cilindrada, e rodou, parou na Praça da Feira, depois rodou nessa parte de baixo toda de Ibaí, retornou, parou ali na esquina de Valnei, ali próximo ao Alemão, parou ali em torno de uns 15 minutos, e eu já estava na Praça da Feira. Isso era aí umas 2h30 da manhã. Retornou para as ruas de Ibaí, rodando todas ou praticamente todas as ruas de Ibaí. Agora era barulho, não era pouca coisa não. E assim, o motivo da minha fala é trazer aqui para o conhecimento, que eu sei que as autoridades policiais estão sabendo disso, e eu quero perguntar aos policiais, onde era que estavam os policiais naquela noite de domingo para segunda, que não teve nenhuma ação para inibir essa atitude irresponsável daquele motoqueiro. E ele rodou, não foi pouco não, toda a cidade. No outro dia só ouvi, foi pessoas reclamando, queixando desse problema, dessa moto, e até então não teve nenhuma ação por parte dos policiais. Então, gente, a sociedade é quem paga com toda essa irresponsabilidade, né, que está acontecendo, e nós temos que apelar às autoridades policiais. E se eles estavam em Ibaí, não sei o que passou na cabeça de que não fizeram nada para poder inibir essa ação daquela pessoa. Por volta de 4h da manhã, eu acredito que não seja nem de Ibaí, porque assim, quando foi 4h da manhã, ele subiu na pista, que eu acredito que da Quixabeira até a Quixabeira eu ainda estava ouvindo o barulho dessa moto. E as autoridades policiais aqui dentro de Ibaí não enxergaram, não ouviram isso, né? Quero pedir para que eles, na próxima, que se acontecer, que eles venham a inibir esse caso, a tomar uma providência quanto a isso, porque a sociedade não é obrigada a estar na sua cama e ter que assustar, como teve uma criança mesmo que disse que assustou, levantou da cama aos gritos, quando o cara parou ali na intermediação ali da 2 de julho, naquelas áreas ali. Então, é esse o meu apelo. Quero pedir aos demais vereadores para que possam também a gente tentar corrigir esses erros que estão acontecendo no nosso município. Eu quero falar de um outro assunto aqui, né, que também é relacionado aí às ruas, a trânsito. No início do nosso mandato, nós trouxemos para aqui a indicação das ruas dos quebra-molas. Eu saí em várias ruas aí, pegando os nomes das ruas e trouxemos, pedindo para que fosse feito quebra-molas. Ultimamente eu vi que foram feitos em 2 ruas, né, mais necessitadas realmente, mas que toda a cidade de Ibaí, onde tem calçamento, que não tem quebra-mola, a sociedade está apelando, está pedindo para que seja construído esses quebra-molas. Agora também um outro problema, porque tão importante quanto o quebra-mola é a sinalização dos mesmos.
E nessas duas ruas onde foram feitos esses quebra-molas, quebra-mola por sinal alto, não tem sinalização. Então aquilo ali pode causar até um acidente de moto, né? Para a gente que conhece as ruas, que anda, trafega durante o dia, tudo bem. Mas para quem não conhece, está esperando que ali não tenha um quebra-mola e pode acontecer um acidente. Então eu peço aí ao gestor, né, que faça isso, que veja que a sociedade tem clamado por quebra-molas nas ruas onde não tem. E que sinalize, né, porque é importante a sinalização dos quebra-molas. Desde já, meu muito obrigado a todos. A palavra está franqueada aos demais colegas vereadores, vereadoras. Se alguém quiser comentar com relação ao assunto trazido aqui pelo novo vereador. Vereadora Doris. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários e funcionárias dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, bom dia. Um bom dia chuvoso, de uma noite toda caindo chuva, né? Promessa de ano bom, de muita produção, sertanejo fica animado. Senhor presidente, eu ouvi alguns relatos, né, em relação a essa questão da moto. Eu, particularmente, não cheguei a ouvir o barulho da moto, até porque eu moro distante do centro da cidade. De lá não dá para ouvir, nem carro de som, anúncio, nada, a gente não consegue ouvir à noite, nem durante o dia. Mas ouvi relatos da população em relação a isso. E eu queria, na verdade, fazer aqui uma sugestão, né, que a gente, através da mesa diretora dessa casa, encaminhasse, né, ao comando da Polícia Militar aqui a nível local, um ofício, né, dando conhecimento, porque a gente não sabe se a polícia tem conhecimento desse fato, o que foi que aconteceu, o que não agiu, se estava em outro local, né? Então nós não sabemos exatamente qual o motivo, né, da ausência da polícia diante da gravidade desse fato que o vereador relatou aqui. Então eu queria sugerir que a gente fizesse um ofício, né, dando conhecimento ao comando de que está ocorrendo isso aqui em nossa cidade, né, que perturba a ordem, perturba a paz, o sossego, principalmente na madrugada, em que as pessoas estão dormindo, descansando, e solicitando da polícia uma ação mais enérgica, né, para tentar coibir esse tipo de ato irresponsável, né, de vandalismo mesmo, e provavelmente até de uma pessoa que não é do nosso município. Se a moto depois saiu em direção a Quixabeira, muito provável que não seja ninguém daqui de Uibaí. Então, uma pessoa sair lá de sua cidade e vir, né, para a cidade dos outros, perturbar o sossego e a paz durante a noite. Então, eu acho que a gente, para até uma forma de estreitar essa relação com a própria polícia, né, encaminhar um ofício, dizer, né, relatar esse ocorrido, né, e pedir que a polícia tome pé e acompanhe, né, para que outros eventos, né, como esse não venham a acontecer. Então essa era uma sugestão que eu queria colocar, até para não ficar uma coisa do vereador, né? Eu acho que qualquer reclamação que vem da população diz respeito a todos nós, né? Se está perturbando o povo do nosso município, é da nossa competência, né, buscar a solução. E eu acho que a gente tem tido uma facilidade grande de diálogo com a própria polícia aqui, né? O subtenente Alves, que está no comando, é uma pessoa muito solícita, muito aberta, sempre querendo resolver as coisas. Então, eu acho que pode buscar esse caminho, né, para tentar, não só nesse caso específico da moto, mas qualquer outra ação, né, dessa natureza, que a polícia possa agir rapidamente e coibir esse tipo de comportamento irresponsável. Em relação aos quebra-molas, eu sempre digo o seguinte: é lamentável que a gente precise, né, dos quebra-molas, porque eles também, a depender de como são feitos, a altura, danificam os carros e é um problema. Mas, infelizmente, a gente tem uma parcela da população que ainda não foi educada para o trânsito, né? Muitos até tiram a habilitação, passam por aulas de autoescola, mas só a educação, as aulas que recebeu não resolve, né? E aí andam em alta velocidade, em ruas, né, que tem criança brincando na rua, idosos por ali, então causando realmente um risco muito grande
a população. Então, o remédio que a gente tem diante dessa situação são os quebra-molas, né? E a gente vem reiteradas vezes solicitando que sejam feitos e, como disse o vereador, que sejam sinalizados, porque senão, ao invés de evitar acidentes, pode causar mais acidentes ainda, né? Se as pessoas não souberem que ali tem um redutor de velocidade, vierem em alta velocidade, né, e podem se acidentar. Então, eu queria aqui ficar ao lado, né, das questões colocadas pelo vereador Hermenito e dizer que nós também estamos à disposição para ajudar a resolvê-los. Obrigado. Bem, nobre colega, a mesa é a carta, a sugestão, iremos fazer um ofício ao comando da polícia local, subtenente Alves, informando o ocorrido e solicitando que a polícia fique mais atenta para coibir casos dessa natureza. A palavra continua franqueada, nobres colegas vereadores, vereadora. Bem, dando prosseguimento, aqui é a pauta. Leitura da indicação número 6 de 2022, de autoria do vereador Hermenito de Oliveira Alves, da vereadora Zélia Carrocha, referente aos problemas que estão ocorrendo no Hospital João Ferreira de Souza, localizado no município de Ibaí. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da indicação. Indicação de número 6, emenda. Solicitação de manutenção no Hospital João Ferreira de Souza. Indico nos termos regimentais, seja remetida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a presente indicação para que providências urgentes sejam tomadas no sentido de viabilizar o mais rápido possível a imediata manutenção do Hospital João Ferreira de Souza, localizado no município de Ibaí, Bahia. Justificativa. Considerando que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante política social, econômica, que visem a redução dos riscos e doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Considerando que as pessoas do município de Ibaí, a maioria depende da gratuidade da saúde e da necessidade de atendimento do Hospital João Ferreira de Souza, considerando que o hospital encontra-se em situação precária, em situação de abandono, necessitando urgentemente de manutenção, considerando a falta de higiene ou um ambiente que, como consequência, traz risco para a saúde das pessoas, considerando a falta de medicação e materiais, linhas para sutura, talas, gases, bem como a falta de anestesia, que tem por objetivo trazer conforto ao paciente que precisa ser submetido a exames e procedimentos cirúrgicos que possam trazer conforto, considerando que, por falta de estrutura, os pacientes podem sofrer acidentes, pois faltam marcas com proteção lateral, sendo que os acompanhantes passam a noite em claro, com medo de um possível acidente. Isso posto faz-se necessário que se oficie ao chefe do Executivo para que, através do órgão competente, tome providências urgentes para a imediata manutenção do Hospital João Ferreira de Souza, pois, conforme foi detalhado, esse encontra-se em uma situação precariedade de abandono e falta de manutenção. Sala das Sessões, 23 de novembro de 2022. Doris de Alencar Rocha, vereadora. Hermenito de Oliveira Alves, vereador. A palavra está franqueada aos nobres colegas, vereador Hermenito de Oliveira Alves, para comentar a indicação. Oi, pois bem, nobres colegas, desde o início nós temos aí recebido, acredito que vocês também, até porque são representantes do povo, vários tipos de reclamações, né, sobre a questão do hospital. Eu acredito até que tem melhorado em alguns aspectos, mas nunca deixa de ter algo que precisa melhorar. E o nosso objetivo aqui não é fazer oposição ao prefeito e trazer coisas infundadas. O nosso objetivo é que melhore
a vida da nossa sociedade, da nossa população. Então, esse aqui é o nosso papel e nós vamos ter que cumprir ele, né, trazendo as informações e pedindo ao gestor do município que melhore a situação dos pacientes, né, dos funcionários, porque, na verdade, os funcionários até atendem bem, mas não faz milagre, porque um hospital que falta medicação, ele não consegue ter um bom atendimento. Então, nós temos relatos tanto de paciente quanto de funcionário daquela casa, né? Que há muito tempo o pessoal tem reclamado que tem faltado essa questão de medicação. Temos reclamações da alimentação ruim, né? E isso não foi paciente. Pacientes também falou sobre essa questão da alimentação, mas a funcionária de lá de dentro, né, reclama da alimentação, tanto o almoço quanto a janta, que é assim uma calamidade para que com os pacientes, uma falta de respeito com a questão da alimentação. Sobre a medicação, medicamento, funcionários de lá de dentro também têm relatado que tem faltado com frequência de 15 a 20 dias, até quase um mês, né? Por exemplo, cetoprofeno e tramal, né? Tramal é um medicamento que é para dor, fratura exposta, até que só passa essa dor com esses medicamentos e que tem faltado com frequência, até de 15 a 20 dias tem faltado no hospital. Então, se chegar uma pessoa com esse problema lá, vai ter que recorrer, comprar ou ficar sentindo essas dores até chegar à solução. Então, isso é terrível para a nossa gente, para o nosso povo, né? Vamos pedir que isso seja resolvido. Sobre uma outra questão de um antibiótico, né, que sempre falta também, que as unidades são poucas, que os funcionários têm reclamado, que tenta, mas que não consegue por falta de medicação, né? O cetoprofaxina, que tem faltado com frequência. Poucas unidades que quando vai, se for 5 pessoas e só dá para 3 pessoas, tem que escolher quais são as pessoas, os pacientes mais necessitados para poder tomar essa medicação. Então, se for 2, vai ter que ficar, os 2 que tiver menos ruim, vai ficar sem essa medicação. Então, isso precisa ser resolvido. É o básico de um hospital que precisa ter com frequência, não pode estar faltando. Então, a gente pede, e nós pedimos aí os nobres colegas vereadores também, que afinal nós somos funcionários do povo e que precisamos resolver esses problemas. Desde já, muito obrigado a todos. A palavra está franqueada do nobre colega Doris de Alencar Rocha. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem, não é a primeira vez que a gente traz a essa casa, né, uma indicação solicitando melhorias e manutenção para o hospital municipal, né? O ano passado, eu me recordo que no início do ano, logo, acho que em março, nós apresentamos aqui uma indicação muito parecida com essa que nós estamos apresentando aqui agora, né? Desde o início da pandemia, que a gente vem batendo, né, e pedindo que o executivo olhe com carinho, com zelo, né, para a saúde do município como um todo, mas também chamando atenção para a situação do hospital municipal. A gente está, os senhoras devem estar acompanhando, né, com já um sinal de alerta no mundo e aqui no Brasil para um aumento de casos, né, de Covid, com uma variante da Ômicron. Não se sabe se vacinas já desenvolvidas podem, né, prevenir ou podem minimizar os efeitos dessa variante. Outras vacinas, né, a vacina bivalente já está sendo providenciada, mas é tudo ainda, né, nada está sendo implementado, as pessoas não estão tomando essas vacinas ainda. Então a gente corre o risco, inclusive, de um aumento de casos na Bahia, na região de Irecê e no Ibaí, em todos os lugares. Então, além disso, nós estamos num período de bastante chuva, e o que é ótimo, mas nós
Todo ano a gente coloca essa questão aqui. Quando aumentam as chuvas, né, traz também uma série de questões que precisam ser olhadas com bastante zelo, com bastante cuidado. Eu já ouço relatos de pessoas com sintomas de dengue. A gente pode ter surto de dengue, pode vir a chikungunya, pode vir a zika, o aumento de mosquitos, o aumento de moscas. Então, o que precisa? Precisa pensar a saúde do município, né? Precisa planejar, precisa instrumentalizar todos os equipamentos, hospital, PSFs, equipes, inclusive as preventivas, né? Os agentes de endemias, todo mundo, para a gente tentar diminuir, reduzir os efeitos dos problemas que possam vir e que não estão totalmente sob o nosso controle. Então é preciso que o Executivo esteja atento a tudo isso. E a gente vem batendo sempre, todo ano, que há um descaso total. Não há um planejamento, não há um olhar cuidadoso para a questão da saúde, né, para que possa minimizar os problemas, proteger a nossa população. Então a gente está trazendo para cá novamente esse alerta. O Hospital Municipal, eu estive lá, né, eu mesma estive lá no dia 23 de outubro, eu tive uma crise que não sabia do que era, e depois descobri que era vesícula, e fui para lá na madrugada porque eu não suportava mais de dores. E eu senti o constrangimento de alguns funcionários, porque a cama que eu deitei não tinha lençol. E ela saiu dizendo, eu vou buscar um lençol, e voltou de mãos vazias, e eu falei, o que aconteceu? Ela disse, não achei, não tem. E esse relato que não tem lençol para as camas, esse relato eu ouço diariamente de pessoas que procuram o hospital. Gente, um lençol é algo básico. Inclusive uma quantidade grande para cada paciente trocar, lavar, higienizar, né? Está dentro de um hospital. A questão de medicação, a gente ouve com frequência, inclusive como o vereador Hermenito disse aqui, funcionários, até médicos, dizendo que às vezes ficam em pânico porque o paciente está lá, precisa da medicação e não tem. Muitas vezes tem paciente que sai, o parente, vem na farmácia comprar e vai levar. E não é medicação mais especializada, difícil, muito cara, não. Medicação do trivial de um hospital. Então, assim, se algumas coisas melhoraram, várias outras ainda precisam melhorar, né? Precisa ser resolvida. Então, o que a gente está pedindo aqui, em nome da nossa população, do povo que nos procura diariamente, pedindo que a gente faça alguma coisa, né? Porque está faltando medicação, porque está faltando lençol, porque o teto está mofado, porque a parede está mofada, porque a comida está muito ruim, a queixa da comida também está muito grande, né? Teve um período que o pessoal até elogiava a comida de lá. Hoje, as reclamações são muito grandes de pacientes e de funcionários. Então, o que a gente está querendo aqui é trazer ao conhecimento dos colegas vereadores, né, e que nós aqui juntos, possamos cobrar do Executivo, da Secretaria de Saúde, da equipe de saúde, que tenha zelo pelo povo de Ibaí, né, que busque olhar com cuidado, né, com responsabilidade para o hospital, para os PSFs, para a farmácia básica, para todas as unidades de saúde. Porque se a gente vier a ter problemas mais sérios, se no trivial, né, no cotidiano, já não está dando conta, né, está deixando a desejar, imagine se a gente tem novas epidemias, novos surtos de doença, com o hospital sucateado e sem manutenção. Então é esse nosso objetivo, solicitar dos nobres colegas que a gente possa fazer uma carga junto ao Executivo para resolver o problema do hospital, como tantos outros problemas do nosso município, o mais urgente possível. Obrigado, senhor presidente. A palavra está franqueada aos nobres colegas, vereadores, vereadora, caso queiram comentar a indicação. Bem, eu gostaria de dizer aos nobres colegas, vereadores, Hermenito Alves e Dora de Alencar Rocha, agradecer, né, a indicação, trazer aqui à luz esses problemas e vamos levar ao chefe do Poder Executivo, né, uma cópia da indicação e falar pessoalmente com ele sobre esses problemas que estão ocorrendo e que realmente não devem ocorrer e devem ser solucionados. Bem, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos para a próxima sessão na próxima sexta-feira. Um bom final de semana
A todos, bom dia.